ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria. Pecadores, agora e na hora. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Filhos e filhas, nesse nosso caminho quaresmal, nós sempre vamos ter nos evangelhos uma exortação. Ora, vai diretamente àquilo que é quaresma, né? E eu vou repetir de novo, porque a mãe do aprendizado é a repetição. Então vamos repetir. Quaresma é tempo de aprofundar na vida de penitência, jejum e sacrifício. É tempo de crescer na vida de oração. É tempo de aprofundar naquilo que é a caridade. Então vai falando hora de oração, hora de caridade, hora daquilo que é o jejum, a penitência. Só que no hoje é uma junção de todos os 3. É a conversão. Porque se eu me penitencio, se eu vivo jejum, abstinência e sacrifício, é para que eu me converta. Se eu rezo, é para que eu me salve. Eu vi uma frase de Santa Teresa que eu fiquei impactado. Depois eu vou trazer para vocês melhor. Mas ela diz assim, ó: uma pessoa que não reza, não precisa nem do diabo. Ela mesma se condenou ao inferno. Meu Deus do céu, né? Eu não teria coragem de falar isso não. Isso é Santa Teresa d'Ávila. A alma que não reza, ela não precisa nem do diabo para se condenar. Ela mesma já está se condenando. Misericórdia, mas é a mais pura verdade. Se alguém não reza, não se salva. Diz um outro santo, né, mais ameno. Santa Teresa era forte, né? Tem alguns que falam, e eu gosto dessa palavra, né, o sangue nordestino permite, né? Bruta. Santa Teresa era bruta. Você falar isso em algumas regiões do país é uma ofensa, né? Lá no Pará não, né? Você falar que uma mulher é bruta, que ela é
firme, forte. Não é uma qualquer coisa que abala ela, né? Mas tá bom. Realidades culturais aí, né? Bom, então rezar, penitenciar-se e ser caridoso, ajudar o que precisa é para se salvar. E hoje Jesus está falando àqueles que estão na sinagoga. É os que rezam. É os que se consideram salvos. É aqueles que se dizem: eu sou judeu. Eu sou filho da promessa. Eu sou da raça eleita de Israel. Eu sou descendente de Abraão. E vai, né? E vai os títulos. Qual é o meu medo? Eu sou padre da Canção Nova. Eu sou padre da Igreja Católica. Eu sou carismático. Eu rezo missa com oração de cura e libertação. Eu. E o orgulho vai enchendo. E Jesus vai precisar chegar e dizer: Padre Joaquim, sabe aquele padre que você acha que é lá de uma espiritualidade que não tem nada a ver? Ele foi salvo, a ele foi enviado a palavra e ele aceitou. Padre Joaquim, sabe Padre Jonas, que é da renovação carismática, que viveu experiência com Deus, não se converte, não muda. E aí eu ia ficar com raiva, né? Ia fazer como aquele povo, tirar Jesus, né? Não é de Deus, não é de Deus essa palavra. E levaram ele para precipitá-lo do alto do monte. Você vem à Canção Nova, você reza, você tem uma experiência de Deus, você busca o Senhor, mas olha, não julgue aquele que não vem, não julgue aquele que está agora talvez usando crack ali na esquina, ou seja lá em qualquer que seja o ponto. Não é que hoje tem, ou se prostituindo, ou sei o quê. Aquele que você pensa que está bem longe de Deus, ele pode salvar e você não. Não entre no seu coração o orgulho, era o que tinha no coração desses homens. Jesus só falou para eles o conteúdo da palavra, a tradição que eles já sabiam, que no tempo do profeta Elias, ele foi enviado a uma viúva, de Sarepta na Sidônia. É brincadeira, né? Quando Deus diz para ele: olha, levanta, vai para Sarepta na Sidônia, porque lá eu vou pedir para uma viúva prover o teu sustento, né? Rapaz, se é eu, ia dizer para Deus: olha, é o seguinte, será que o senhor não sabe o que é viúva? Viúva é uma pessoa que não tem marido para sustentar ela, que talvez tenha um filhinho lá para criar, e o senhor não está entendendo como é que ela vai me sustentar, Deus. O senhor não está aprendendo, não está certo das palavras, não. Vou te ensinar como é que é a vida, né? A gente é assim, a gente quer ensinar para Deus as coisas. Elias levanta e segue a palavra de Deus e vai. Ele chega lá, ele encontra a viúva juntando lenha. Ela está juntando lenha porque ela não tem dinheiro para comprar lenha. Tem uma seca, tem uma fome, é uma viúva. E ele, obediente à palavra de Deus, ele diz: vai lá, prepara um prover para mim. Prepara um pão. Ela diz: mas pelo amor de Deus. Ela sabe, né? É um profeta, um enviado de Deus, porque a autoridade com que ele fala já chegou ao coração dela. E ela diz: pelo amor de Deus, não me pede isso, porque eu saí só para preparar um pãozinho para mim e meu filho, comermos a última refeição e esperarmos a morte. E Elias, homem de Deus, diz: vai, faz o que eu te falo. Ela foi na obediência. Aquela vasilha de farinha e de azeite não secaram. Quanto mais se tirava para fazer o pão, para fazer os proveres da alimentação, a farinha não diminuía, o azeite não secava. O filho dela ficou doente, caiu morto. Elias foi lá e orou por ele, se jogou em cima dele, né? Um profeta assim, cheio de milagres e prodígios. E ele faz a oração e o filho ressuscita. E as pessoas sabiam disso, mas quando Jesus diz: olha, o profeta foi lá para um pagão, não foi para nenhum de vocês que se dizem bonzão, não foi para nenhum padre que se diz Canção Nova aí, né, e se exalta, não, foi para aquele lá, ó, que vocês desconsideravam, aquela viúva lá em Sarepta na Sidônia, não foi em Israel. Eles ficaram fervendo. Aí vem uma outra palavra de Jesus, né? Jesus, olha, a gente é
medroso de falar a verdade, desculpa, porque a gente não quer seguir Jesus, porque ele é firme. Pelo amor de Deus, ele já viu que o povo ficou com raiva, ele veio com outra. E tem mais, Eliseu, que é discípulo de Elias, né? Elias, quando sobe na carruagem de fogo, ele lança o manto, né? E Eliseu pega o manto. Os carismáticos aí, né? O povo que do avivamento, o povo que sobe os montes, né? Eu sou também, viu? Eu gosto demais dessas coisas, né? Mas não pode ficar só nisso, vocês sabem muito bem. Mas a gente sempre tem essas passagens muito caras, né? O profeta que joga o manto, a carruagem de fogo. Então, esse homem recebe o manto de Eliseu e continua o ministério da profecia. E quando esse homem, Naamã, por conta de uma israelita que foi levada como escrava, estava na casa daquele homem, um pagão, a empregada, aquela que está lá servindo, ela, cheia da palavra de Deus, ela foi ao seu patrão, um homem super importante, e deu para ele como ele podia ser curado. E ele ouviu aquela empregada, né? Aquela escrava, e veio até Israel. Foi procurar o rei, né? Quem é o homem mais importante desse reino? O rei. Chega lá, o rei era um pagão, um homem que não fazia a vontade de Deus e não entendeu nada, e já ficou preocupado. Aí Eliseu diz: por que o rei rasgou as vestes? Pois manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui para ele saber que em Israel há um homem de Deus, né? Olha a força da profecia. E Naamã chega lá. Quando ele chega, ele se anuncia, né? Eu sou Naamã, está aqui a carta do rei, está aqui o ouro, está aqui a prata, não sei o que o rei mandou, e toda a comitiva dele. E Eliseu nem olha na cara de Naamã. Lá de dentro ele manda dizer, ó, diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ah, meu amigo, Naamã ficou furioso, porque ele orgulhoso, queria ver o prodígio, queria ver o milagre, né? Eu estava no acampamento de cura e libertação esse final de semana lá em Cachoeira, eu falei isso, né? Sabe os caça-fantasma? Aquele povo que está no meio do povo para ser caça-fantasma, quer ver o povo gritar, rolar e falar o nome do capeta, não sei o que mais, não entendeu nada. Não entendeu nada. Ainda está numa religião pagã, ainda está numa religião que não crê verdadeiramente no Deus do impossível, que não precisa de espetáculo. Naamã esperava que o profeta saísse, clamasse uma palavra, botasse a mão na cabeça dele, viesse um trovão do céu, uma luz, porque os magos faziam isso, porque aqueles que se diziam homens, que conduziam o sobrenatural, faziam assim. Naamã era um pagão. Você não pode querer ir nos lugares onde Deus não está, para ver coisas espetaculares. Isso não é de Deus, é do demônio e do diabo. Ir naquele lugar para ver, né? Por causa de um batuque, por causa de uma palavra, por causa de um sacrifício, por causa de uma vela, por causa de um animal, por causa de não sei o que promete que a coisa é amanhã. Isso é demoníaco. Isso não é de Deus. Católico não se envolve com essas coisas. Isso é pecado grave. Pecado grave. A palavra de Deus diz que o demônio é capaz de realizar coisas e prodígios que podem enganar até o justo, se isso é possível. Então, meu filho, é com Jesus, é na presença de Jesus, é convertendo o coração. Não tem coisa fácil não. Eu vou lá e ofereço isso, compro aquilo, dou aquele dinheiro, faço aquilo e vai acontecer amanhã. Pelo amor de Deus. Você está pensando que Deus é quem? Por que Ele precisa de teu dinheiro? Por que Ele precisa dessa vela ou desse negócio que você leva lá? Abre o olho, preste atenção. E é claro que existe, né? Não sei se você sabe, tem muitas pessoas que fazem pacto com o demônio para ficar famoso. E consegue. E fica famoso, porque esse mundo jaz no maligno. E recebe dinheiro. Mas se você ouve música internacional, em inglês, a maioria é inglês, né? Faz um trabalho muito difícil. Pega lá aquela música, sempre tem na internet a letra da música, e joga lá no Google. É muito difícil fazer isso, né? Joga no Google e pede para traduzir e vê o que fala.
Porque tem muito músico clamando o demônio em inglês e você não sabe. E você fica repetindo aquele mantra demoníaco. E aí você não sabe de onde vem a enxaqueca, de onde vem a indisposição para vir para a missa, de onde vem a indisposição para rezar o terço, de onde vem o fechamento, a graça de Deus, o padre fala de conversão, você fica irritado. Vem ali a tentação do sexo, você troca tudo por Jesus. Porque você, iludido, iludida até sem saber, está clamando o demônio numa música. Tá bom? Não é para se desesperar não, mas é para ser atento, esperto. Pelo amor de Deus, ficar repetindo o que não sabe. Isso, não vou dizer não, mas dá para dizer uma palavra, né? Muita falta de, um pouquinho de coragem de pesquisar, né? Então tá bom, vamos lá. E Naamã recebe a cura vivendo aquilo que é a palavra do profeta. Tudo bem, quando Jesus fala que não foi a nenhum israelita, mas foi a um pagão que Deus fez, aí pronto. Aí os orgulhosos não aceitaram, se revoltaram e clamaram e expulsaram Jesus e queriam precipitá-lo do alto do monte. E vamos trazer para nós, né? O que Jesus tem falado para você que te irrita? Que você não aceita, que você está protelando, que você está deixando para depois. Soldado romano, porque tem o outro Santo Expedito, soldado romano, lá do corvo, já viu aquele da imagem do corvo, do Cras, lá, né? Que todas as vezes que ele dizia eu vou me converter hoje, vinha aquele corvo e dizia, né? Cras, depois, amanhã, para depois. Até um dia que Santo Expedito, é Santo Expedito mesmo? Acho que eu estou falando o nome errado. É Santo Expedito, né? O soldado romano. Aí Santo Expedito vai lá, entende pela oração, pela submissão à vontade de Deus, que é o demônio, que está ali tentando ele para atrasar a conversão. E ele vai e esmaga o corvo, né? Tá, hoje, é hoje. E se converte. Preste atenção, quando a palavra de Deus chega ao nosso coração, ela sempre tem duas moções. Ou é para você sofrer, para que aquela palavra se realize, ou pela humilhação ou pela renúncia, ou é algo que você acha impossível de fazer. Mas faz para você ver como aquilo vai trazer paz e quietude ao teu coração. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre o Evangelho, né? Que nós não nos revoltemos contra a palavra de Deus que nos está despertando para a verdade. E olha, a sua irritação não vai levar a nada não, viu? Isso não vai atingir Deus não. Ele está se doando para te salvar, Ele está te falando a verdade, porque ninguém tem coragem de te falar, mas Ele te fala. Existe uma coisa dentro do coração, chama consciência. A vossa consciência, a igreja chama consciência fidei. Não precisa ninguém dizer que está errado não. Você mesmo lá no fundo, você sabe. Você sabe que não é para fazer. Por isso que quando você ouve alguém falar contra, você se irrita. Você está com um problema de consciência e você tem que resolver. Tem que resolver. Enquanto não resolver, você vai ficar patinando nisso aí. E foram lá tentar precipitar Jesus, só que não era o tempo. Ele saiu no meio deles sem nada acontecer e continuou o seu caminho. Se você aceitar a palavra de Deus, você pode se converter. Se você não aceitar, Ele vai respeitar a sua liberdade e vai seguir o caminho dele e vai anunciar a outros. E eu vou te dizer uma coisa, Deus tem preferidos, viu? Os preferidos de Deus são os pecadores e os pobres. Naamã era pagão. Não acreditava no Deus de Israel, um pecador. Deus manifestou aqui o amor de Deus preferencial pelos pecadores. Viúva e órfão é sempre sinônimo de pobre, de pessoa que não tem recurso. Deus ama e cuida dos pobres. Cuidado, viu? São os preferidos dele. Às vezes Deus colocou um preferido dele na tua família e você está desprezando. Você não ajuda esse pobre, principalmente quando é da família, né?
Porque já vem, não, é porque não quis trabalhar, é porque é um vagabundo, é porque bebe, é porque não sei o quê, é porque não estudou. Você vai arranjando um monte de desculpa para não ter a coragem de não ficar comprando futilidade e ir lá ajudar a necessidade do teu sangue ou do teu vizinho. Mas no dia em que você ouvir essa voz de Deus e fizer, você vai ver a alegria que é ajudar quem não pode te dar de volta. Ser caridoso de verdade. Amém? Nesse tempo do coronavírus, né, nós estamos aí todos envolvidos nisso, né? Adianta o padre ficar sem falar, se você só está pensando nisso? Então quer ouvir, o que o padre Joaquim vai falar sobre isso? O que vai fazer? Como é que vai ser agora? Primeiro, aquilo que eu já exortei na adoração, não julgue ninguém. Não julgue ninguém. E é aquilo que está sendo orientado. Você precisa se precaver por você, mas por amor aos outros. Porque existem os grupos de risco, que se você não tiver, você tem que se precaver pelo outro. Tá certo? Então, se a pessoa não quer cumprimentar, amém, filho. Não fique criando coisa. Se a pessoa vem a mim, né? Padre, a bênção, estende a mão, eu vou dar a bênção. Se ela disser a bênção e continuar com a mão aqui, eu vou ficar, Deus te abençoe, eu não vou pegar na mão dela. Deu para entender? Cada um sabe corresponder conforme o seu discernimento. Agora, se vai estender a mão para mim para receber a bênção depois, não vai culpar o padre Joaquim, porque você contaminou não sei o quê. Deu para entender? Aqui na Canção Nova a gente está fazendo tudo o que a gente pode. Vocês sabem, tem exaustor, tem os circuladores de ar, os ministros foram orientados, vão lavar a mão 2 vezes, vão passar álcool gel, o padre a mesma coisa, o padre está passando álcool gel, está fazendo o que pode. Agora, como eu vou agir diante disso, padre? Eu vou fugir, eu vou ficar em casa, eu não vou mais na missa, eu não vou mais fazer, não sei o que mais. Você vai ouvir as suas autoridades, vai seguir aquilo que as autoridades eclesiásticas civis disserem, e é claro que acima de tudo você vai seguir a Deus. Amém? Não viva esse tempo como se Deus não existisse, como se Deus não agisse. Filhos, tem santos que durante, esses momentos, não era vírus, era as pestes. Tem santos que foram lá tratar dos doentes e morreram. São Luís Gonzaga, um jovem seminarista. O superior dele mandou o seminarista cuidar dos doentes, ele foi cuidar. E lá, o superior tirou o seminarista. Quando tirou o seminarista, ele disse, não, eu quero continuar. Foi contaminado. Mandou uma carta para a mãe, ó mãe, não se preocupe não, viu? Eu fui contaminado, provavelmente eu vou morrer, mas eu vou para o céu, fique tranquilo, eu vou ficar lá te esperando. Não quero ver desespero. E tem outros santos também, vou citar só esse. Tem outros santos que não, foram lá e combateram a peste, e não morreram, e ajudaram o povo, e viram a peste ir embora. Deu para entender? Então não tem essa de que se é de Deus não vai pegar, ou se pegar é porque não reza, né? Olha a inteligência, né? Se os santos pegaram, quer ver eu e você, comedor de arroz e feijão? Você pode seguir todos os preceitos, ficar em casa e tudo mais, e pode ser que você pegue, pode ser também que você não pegue, pode ser que você venha, viva a sua vida, dentro do possível, sem desrespeitar as leis, sem ser imprudente, pensando no outro, e você não pegue, mas pode ser que você pegue. Não existe garantia do que vai ser o teu futuro, mas a garantia do teu futuro santo, tranquilo e conforme a vontade de Deus é se você estiver nele, com ele e fazendo tudo para ele. Amém? Sabe o que nós temos que correr agora, filhos? Para nos preparar. Preparar para quê, padre? Para morrer. Ou será que você não sabe que a vida católica é se preparar para morrer? Eu não estou falando de coronavírus não, você vê que você já pensou em coronavírus?
O padre falou em se preparar para morrer. Não, o padre está falando, estou coronavírus. O padre viu, né? Não vi nada. Não vi nada. A vida católica é se preparar para a morte. E se preparar para a morte é se preparar para a vida eterna com Deus. E lutar para não ir para a opção B, inferno. Bem-vindo, bem-vinda. Não se desespere, pelo amor de Deus. Você vai dar toda a prova de que você não confia em Deus se você se desesperar. Eu sou padre, eu vou fazer tudo o que eu puder, respeitando a limitação dos meus filhos, cuidando para não transmitir para ninguém. Deus me livre disso. Mas se um filho precisar onde quer que ele esteja, eu não posso guardar a minha vida. Eu não posso. Eu estou falando aqui o desejo do meu coração, estou falando a minha oração, pode ser que na hora eu dê para trás. Quem garante? Mas eu estou te falando, eu quero. Um filho está precisando de unção dos enfermos, padre, está contaminado. Eu vou. Pode ser que eu seja Luiz Gonzaga. Pode ser que eu seja quem? São Bernardo, né? Não, São Carlos Borromeu, que enfrentou e não foi contagiado. Viu a coisa ir embora. Entendeu? Então, não venha perguntar a ninguém como agir. Pergunte a Deus. Mas se prepare. Faça a confissão. Faça retiro da boa morte. Aproveite a onda, né? Se prepare mais. Se preparar para morrer é a vida do cristão. Mas se está aí esse vírus e tudo mais, prepare melhor ainda. É tempo de quaresma, é tempo favorável. Amém? E é claro que eu não posso falar mais. Quanto mais fala, mais coisas a gente vai abrindo, né? Mas hoje ainda tem a última parte do nosso catecismo. Na semana que vem, com a graça de Deus, eu vou fazer um breve resumo, né? Mas hoje seria a satisfação ou penitência. Lembra, a gente aprendeu das partes, né? Dos atos do penitente. A contrição, o que precisa fazer, né? Para gerar contrição sincera. Depois a gente aprendeu como confessar o pecado, né? E agora a última parte, que é a satisfação ou penitência. Muitos pecados prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível para reparar esse mal. Exemplo: se você roubou, você tem que devolver. Ah, mas eu roubei lá na minha firma. Se eu devolver, eu vou perder o emprego. Então calma, não faça isso, né? Faça uma reparação do seu roubo. Vá lá, some quanto você roubou, faça uma doação. É só um exemplo, aqui eu não estou mandando nada, viu? Não vai dizer que o Padre Joaquim mandou fazer isso. É um exemplo. Para quê? Para aplacar o seu coração e para que você se exercite a não roubar mais. Faça uma obra de caridade. Falou mal de alguém, perseguiu alguém, vai falar bem dele agora. O máximo que você puder, o quanto você puder, vai cavar a vida dele para achar uma coisa boa e vai divulgar. Você magoou, brigou com alguém, veio, confessou. É bonito confessar, é necessário. Diante de Deus o pecado não existe mais. Mas você tem que voltar lá e pedir desculpa. Dizer que Deus tocou o teu coração, dizer que você não quer mais. Isso é satisfação, isso é penitência do pecado cometido. A simples justiça já exige isso, certo? Você tirou, você vai devolver. Mas, além disso, o pecado fere e enfraquece o pecador. Olha o que fala o catecismo, coisa bonita. Então você tem que reparar o pecado, porque aquilo te feriu, te enfraqueceu espiritualmente. E reparando, você vai superar. Deu para compreender? Tudo isso aqui está no número 1459. Depois diz: a absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens que ele causou. Um exemplo clássico: pecado de aborto. A pessoa vem, confessa, é um pecado que brada aos céus, um dos piores que existem. Ela recebe o perdão de Deus, diante de Deus não existe mais, mas ela vive as consequências do pecado cometido, e ela tem que fazer uma reparação, rezar para que mulheres não façam isso, rezar para que outras jovens não entrem nessa
levada do mundo, orientar uma jovem, se possível, quem sabe salvar uma vida, falando para uma jovem não fazer, ou dizendo: olha, vamos juntas, eu vejo alguém para ficar com seu filho, vamos lá, não faz isso, pelo amor de Deus. Vê ali alguém na família dela que está tendo relação com um namorado antes de casar, e que está em iminência, de um aborto, e se aproxima e ganha a amizade dela, e se relaciona com ela, e um dia faz com que ela, esclarecida, não venha a abortar. Isso é a libertação de todas as libertações. Mas já ao início rezar, e rezar muito para que isso não aconteça com outras mulheres. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Então a penitência leva a recobrar a saúde espiritual. Na verdade, os padres, na maioria das vezes, pedem uma oração para ler um trecho da Bíblia, para rezar um terço. Aquilo é uma pequena reparação, certo? A pessoa vai lá e fez um monte de pecado. Aí, se você é escrupulosa, você espera, o padre vai mandar agora eu rezar 5 terços de joelho rodando o altar, para me castigar. Aí o padre diz: filha, reze 3 Ave Marias pela conversão dos pecadores. Você fica revoltado: não, o padre não entendeu. Padre, eu fiz isso, eu não entendeu, então eu quero penitência, força. Quem disse que o que você fizer vai apagar o seu pecado? Ele já fez. Foi Ele, é nele que o teu pecado está perdoado. Quando Ele foi crucificado, todos já foram. Mas é claro que você deve se unir a Cristo, rezando pelas almas pecadoras. Também uma penitência muito boa, aceitar a cruz que Deus enviar. É esposa, vive lá o sacrifício de esposa. É jovem, é solteiro, vive lá o tempo. É sacerdote, vai lá, celebra a missa, atende confissão, Então, esse caminho. A satisfação, a penitência só vale por intermédio de Jesus. E assim não tem um homem de que se gloriar, mas toda a nossa glória está em Cristo. Deu para entender? Você vai viver a contrição, você vai confessar o seu pecado, e você vai pagar uma penitência, tá bom? Se o padre não der penitência, ele não é nem obrigado a isso, mas você pode aplicar uma penitência. Não vou rezar um terço, vou rezar uma Ave Maria como penitência dessa confissão. Pode, tranquilo, mas pelo amor de Deus, não vai inventar coisa que você não pode fazer, tá certo? Tudo bem? Então nós vimos aqui as 3 realidades da confissão: contrição, confissão do pecado, penitência ou satisfação, tá bom? Números de 14:50 a 14:60. Dá uma relida lá, na semana que vem a gente vai fazer uma revisão geral desses 3 pontos, tá bom? Amém? Então, neste tempo em que precisamos tanto da graça de Deus para discernir o como agir, de que forma agir, vamos já ficando de pé e rezando. Nesse dia que o acampamento da Canção Nova teve que mudar toda a programação por conta dessa realidade do decreto do Estado, pessoas ficaram chateadas com a